Terrilinho 23, boa tarde. Olha como é que tá aqui, como eu tô. Muito frio, ó. Chuviscando. Trabalhar. Terrilinho 23 vai falar uma das passagens de um homem muito importante na Bíblia, que é o salmista Davi, ou Davi Hamelech, rei Davi. E ele vai falar no Salmo número 23 uma expressão muito que as pessoas confundem às vezes. O pregador confunde. Vai falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz de pasto, guia-me mansamente por águas tranquilas, por gramas verdejantes, guia-me por águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome, ainda quando pelo vale da sombra de morte. Então ele faz um relato do seu pastoril. Ele faz um relato do seu pastoril. E no final do versículo ele vai dizer assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia do Senhor me seguirá por longos dias. Então todo o relato que ele faz, deixa eu só abotoar aqui, né? Todo o relato que ele faz vem contando a trajetória dele como pastor. Então ele vai dizendo: olha, eu sou filho, eu sou neto de uma mulher humilde, Ruth, sou bisneto dela, estou numa família, a família dela, claro, humilde assim, lavradores, porque Boaz era muito rico. Obed, filho de Boaz, também herdou uma grande riqueza do pai, e também Jessé também herdou a riqueza, e assim teve os seus, era o primogênito. Só que Davi, ele não era o primogênito, e ele tinha uma desvantagem entre seus irmãos: ser ruivo. Ser ruivo era uma desvantagem, porque os judeus todos eram morenos, eles tinham um certo cuidado com pessoas ruivas, se tivesse algum sinal, eles tinham um pouco de preconceito disso. Então a desvantagem que ele tinha ali era justamente com relação a isso, entende? Então tinha uma certa desvantagem. E aí ele começa a relatar a vida dele como pastoril. Então ele diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor. Eu sou pastor também, ele dizia, de ovelhas. Mas o Senhor, ele é o meu pastor, e eu das ovelhas. Ele diz: e então nada há de me faltar. Não faltará nada. Ele dizia eu, né? Na verdade, o texto correto vai dizer: e não faltará. O Senhor é meu pastor e não faltará. Esse é o texto correto. Não fala ele, fala e não faltará. E não faltará para qualquer pessoa, entendeu? Então ele não cita ele. Mas ele diz: olha, a minha alegria é quando eu deito em verde espaço. Então ele me guia verde espaço, por gramas verdejantes. E a minha alegria é quando eu estou em campos verdes. Eu estou sobre águas tranquilas. Porque um pastor, quando ele encontra gramas verdejantes e águas doces, para ele montar um acampamento, montar um aprisco, deixar sua ovelha comendo, bebendo água, e também as águas também atrair animal para a caça, para que ele pudesse comer ali e não sacrificar suas ovelhas. Então, a pesca. Então assim, tanto que ele tinha muita habilidade na questão da funda, de matar com funda, por causa que ele caçava pequenos animais. E ele cita, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, eu não temo mal algum. Possivelmente porque ele já andou. Então tudo aquilo que ele descreve é um relato sobre aquilo que ele passava como uma vida de pastor, quando ele era pastor. Então ele cita isso. Ele quer deixar claro para as pessoas de que ele não nasceu num berço de ouro. Ele não foi... Ele tinha uma desvantagem. Ele tinha algumas desvantagens. Ainda não tinha sido... Ainda era um moço ainda. E ainda não tinha sido convocado ainda para o exército, que trazia algumas vantagens. Quem estava no exército era uma profissão top para um homem.
Então tinha essas desvantagens, né? Então, o que que acontecia? Minha boca seca. Então ele descrevia isso. Ele dizia, olha, eu não era soldado, eu não era... tinha vantagens na casa do meu pai, eu era um criado na casa do meu pai. Salmos eles escrevem muito bem isso. Eu era criado, eu era como um empregado na casa do meu pai. Eu não era soldado. Então o que que acontecia? Ele era aquele que cuidava de ovelhas. Davi, para as pessoas que sabem, achar, mas Davi era pobre. Não, o pai dele era muito rico. Jessé era muito rico na região que eles moravam. Então, o que que acontecia? Mas ele era um servo na casa do pai dele. Ele era um pastor de ovelhas, que era serviço de criado, mas ele fazia. Ele era aquele que levava o almoço para os seus irmãos, porque é aquela pessoa que levava as provisões dos seus irmãos quando eles estavam indo na guerra. Então ele era aquele era o carregador de queijo, vamos dizer assim. Então, vocês veem passagem que ele vai dizer que o pai dele fala, ó, leva esse queijo, essas provisões do seu irmão, e leva esse queijo aqui especial para o rei Saul. E ele fazia. Mas qual era a comida que ele mais gostava? Queijo. Só que ele não podia comer. Então quando era preparada uma mesa, seus irmãos tinham folga da guerra, se folgavam todos, se preparavam a mesa, todos os irmãos de guerra e o pai sentavam-se à mesa, os maiores, e eles comiam queijo, comiam todas as comidas que ele gostava, e ele nunca podia sentar, ele tinha que comer sempre o restante. E os seus irmãos não gostavam muito dele. Então seus irmãos faziam questão de comer todo o queijo que estava ali, para ele não usufruir disso. De raça mesmo. Então o que que acontece? Então ele carregava o queijo, mas não podia comer. Ele via os seus irmãos comendo queijo, mas não podia. Ele tratava dos animais para que produzisse o queijo, mas não podia comer o queijo. Por isso que ele fez questão de relatar que ele era pastor, que ele era o braçal da família. Ele era o braçal, mas não podia usufruir daquilo que o pai tinha. Então ele era aquele que era rico, mas não tinha um privilégio de desfrutar. Desfrutava de migalhas. É o que acontece muitas das vezes, tá? Tem pessoas que estão em alguns lugares, algumas igrejas, alguma instituição, debaixo de julgo de algumas lideranças, que você trabalha, você é bem sucedido às vezes em algumas áreas, mas a vida financeira, a vida familiar, casamento, não vai para frente. E você não entende por quê. Você fala, meu Deus, mas eu faço tefilá, oração, faço tudo, mas as coisas não vai para frente. Talvez porque você esteja debaixo de uma liderança que não está te trazendo isso ao encontro daquele que pode te manter a sua vida, daquele que pode te dar realmente. É como eu disse em um outro vídeo, às vezes você está debaixo de uma casa de maldição. Então pensa bem, glória a Deus. Então o que que acontece? Então ele faz o relato. Ele tinha que levar os queijos, viu Golias ali, matou Golias, mas mesmo assim continuou carregando o queijo, até que um dia foi chamado ao palácio. Vocês conhecem a história que diz, foi ser o tocador de Saul, depois foi perseguido por ele até virar rei. E aí ele conta essa história aqui, que eu já contei a primeira parte. A segunda parte desses salmos, desse terrilim, vai falar, é o último versículo que vai dizer: preparas uma mesa perante os meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia do Senhor, Ele
seguirá por longos dias. Então o que que acontece? Quando ele finalmente vê ali, finalmente que ele está ali, e aí Shmuel, o profeta Samuel, chamando a chamar ele, fala para ele: olha, passa-se os moços, você já conhece a história. Começa a passar a moça e não é, e chama ele. Davi não estava ali. Davi não foi nem chamado, ele estava quase 30 quilômetros dali, apacentando ovelha. Ele, todos os irmãos estavam ali, menos eles. Ele teve que mandar chamar ele. E quando ele foi chamado, engraçado que quando ele foi chamado, Samuel falou então para ele: ó, ninguém senta até aquele que Deus escolheu vir e sentar à mesa. Então ninguém podia sentar, ficaram todos em pé esperando. Ele vinha 30 quilômetros, foram buscar ele 30 quilômetros, tiveram que esperar 30 quilômetros ele vinha para poder sentar. E o primeiro a ser servido com queijo foi quem? Davi Ramela. Davi. E o primeiro de provar de todas as comidas foi quem? Foi ele. Então por isso que ele disse: olha, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não falou inimigo, ele falou adversários. E quem eram os adversários dele? É aqueles que faziam, era a própria família dele. Quando Davi disse assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ele não estava falando de pessoas de fora, ele estava falando da família dele. A família dele era o adversário dele. A família dele era que humilhava ele. A família dele era que não deixava. Então, como ele era o último a comer, então o que que aconteceu? Ele falou assim: não, todos esperam agora, e quando ele chegar, aí todos vão comer, ele vai comer primeiro. Ele foi servido primeiro. Os últimos serão os primeiros. Então ele foi servido primeiramente. Então, ele diz: prepara a mesa do meu adversário. Ele está dizendo da própria família. E às vezes a nossa família, nossa família, não é ninguém de fora não. É a nossa família, são os nossos adversários. Então nós precisamos ver bem daquilo, o que nós falamos. Ah, mas é minha família, é meu pai, é minha mãe. Ah, mas é isso, é aquilo, é meus irmãos. Às vezes eles são seus adversários. Eles são seus adversários. Os adversários de Davi não eram de fora não, era a própria família. E ele disse: prepara uma mesa à presença, unges a minha cabeça com óleo. E quando ele fala isso, quem vem? Samuel vem com o chofer, com o chofar, o chifre, o chofar, com óleo cheio de óleo, e derrama sobre a cabeça dele e unge ele. Quando ele diz: unjas a minha cabeça com óleo, as pessoas pensam que aí derrama óleo sobre a cabeça de missionário. Diz: acho que é isso. Não é isso não. As únicas 3 pessoas na Bíblia que eram ungidas com óleo era o rei, era sacerdote e profeta. Eram os únicos. Ninguém mais era ungido com óleo. Então ele teve aquela unção especial. Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice, o cálice dele, a graça de Deus transbordaria. O que que era transbordasse aqui no caso ali? Era na questão do próprio Ruach HaKodesh transbordar sobre ele. Quando ele disse: o meu cálice transborda, ele estava falando uma unção especial que era conferida para os reis. Então o próprio Ruach HaKodesh, ele disse assim: unge minha cabeça com olhos e o meu cálice transborda. Certamente a misericórdia me seguirá. E foi o que aconteceu. Então ele profetizou aquilo ali. Foi o que aconteceu na vida dele, todos os dias dele. Ele foi próspero e abençoado todos os dias dele, tá bom? Então essa é a reflexão de Salmos 23. Fui, gente, cheio aqui, tô no metrô aqui. Parei um pouquinho aqui para terminar essa reflexão. E já tô indo já trabalhar. Tchau, fui, beijo a todos aí.